Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós vamos ter uma aula de assembly diferente. Você aí, escovador de bytes que acompanha meu canal, deve saber que a minha principal máquina de aprendizado, a máquina que eu usei a vida inteira para aprender a programar, que me transformou num desenvolvedor de software, depois me transformou em analista de dados, foi o nosso queridíssimo MSX. Mas o que você ainda não deve saber, amigo escovador de bytes, é que minha primeira maquininha que eu tive, que eu pude considerar minha, foi esse Odysseyzinho aqui, bonitinho, que vocês estão vendo aqui ligado na minha bancada. E eu trouxe o Odyssey hoje para vocês porque o Odyssey ele sempre teve esse teclado alfanumérico, e esse teclado alfanumérico sempre mexeu com a minha vontade infantil de ser um cientista da computação, né, com teclado, sempre achava que eu poderia programar alguma coisa. E até um determinado nível a gente conseguia programar coisinhas aqui, né? Por exemplo, jogos como o Come Come, por exemplo, você podia usar o teclado alfanumérico para, por exemplo, criar o seu mapa customizado ali do Come Come, né? Para deixar um amigo jogar ou sua família jogar um labirinto do Come Come. E diversos jogos permitiam que você, usando o teclado alfanumérico, você tinha alguma interatividade com os jogos que não dá para chamar de programação. Acho que na época a gente chamava de programar o jogo, né? E eis que um belo dia, rodando aqui no nosso queridíssimo Odyssey Vault, eu achei uma coisa que me intrigou. Então vamos conhecer aqui esse cartuchinho que me intrigou, que é esse careta aqui, o Computer-Intro. Nós vamos falar sobre ele e vamos ver como é que a gente pode usar o Odyssey para nos ensinar um pouquinho de linguagem de máquina. Então, se esse vídeo te interessa, fica aí, que hoje nós vamos falar sobre linguagem de máquina usando o Computer-Intro. Então, meu amigo escovador de bytes, eu tenho aqui o cartucho original. Depois que eu descobri que ele existia, eu fiz o favor de arrumar um cartucho original aqui, com o cartucho, né? Bonitão. Todas as coisinhas aqui, né? Bonitinho. Vem até um silica aqui. Aqui a caixinha. Vocês podem ver, bacana. Se vocês quiserem, eu mostro depois um short, alguma coisa assim. O cartucho original ele vem com esse manualzinho aqui, que ensina você a programar. E você vai poder ver esse manualzinho todo aqui à medida que o vídeo for rolando. Mas a maioria de vocês não vai ter o cartucho original aí. É uma grande ferramenta para vocês aqui o nosso queridíssimo Odyssey Vault. O vídeo de hoje não é sobre o Odyssey Vault. Se o Odyssey Vault interessar a vocês, amigos escovadores de bytes, por favor, me avisem que eu faço um vídeo exclusivo só do Odyssey Vault, falando tudo que tem no Odyssey Vault, como é que vocês podem fazer para adquirir o Odyssey Vault. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre o Odyssey Vault, me fala aqui nos comentários, que a gente pensa. Mas aqui, ó, quando a gente carrega o Odyssey Vault, a gente tem várias coisas bacanas, né? Sobre quais são os programinhas que nós temos disponíveis aqui. Então, amigo escovador de bytes, a gente tem aqui os exclusivos do Comandante Passe, os exclusivos do Odyssey Vault, os jogos do Odyssey brasileiro, né? Tem os clássicos, Plus e Series. Então aqui, ó, esse cartucho, o Computer-Intro, ele nunca foi lançado no Brasil. Então a gente vai ter que descobrir aqui onde ele fica nos jogos internacionais. Eu acho que foi lançado na Europa, acho que chegou a ser lançado nos Estados Unidos, mas nunca chegou a ser lançado aqui no Brasil. E é por isso que o Odyssey Vault é importante, porque com o Odyssey Vault a gente pode ver aqui todos os jogos brasileiros, né? Nessa opção aqui, Odyssey. E aqui o Computer-Intro. Como você pode ver, ele está logo depois aqui do Come Come. E se você simplesmente tentar entrar no Computer-Intro, você vai ter uma certa decepção, porque quando você entra no Computer-Intro, você entra nessa tela preta e com esse prompt command aqui, e você não vai saber o que fazer com ele. Então, para você que não tem o cartucho original, eu vou fazer um videozinho para você ensinando aonde pegar esse manualzinho aqui, rapidão, lá no nosso queridíssimo Internet Archive. E lá no Internet Archive, o manual do Computer-Intro está disponível para você. Então vamos lá baixar o manual do Computer-Intro para você ter ele na sua casa e você poder seguir o vídeo. Então, meu amigo escovador de bytes, se entrar aqui no Google e digitar Internet Archive, a primeira coisa que vai aparecer para você é esse link aqui, archive.org, que é o nosso queridíssimo Internet Archive. Então, para você que não conhece ainda, o Internet Archive é um site na internet que guarda, como o archive pressupõe, né? Quando a gente pensa archive é biblioteca, né? É arquivar. Então o archive é onde as pessoas guardam coisas antigas da internet, no internetarchive.org. Não precisa se preocupar, porque esse link vai estar aí disponível para vocês na descrição do vídeo. Se você vier aqui na procura e digitar Computer-Intro Odyssey, você vai ver que quando você digita isso aqui e manda pesquisar aqui no botãozinho Go,
você vai ser levado para todos os itens do archive de relevância que tem o nosso queridíssimo Computer Intro. Então demora um pouquinho a busca, porque ele está varrendo tudo que está lá no archive, que é muita coisa. E logo de cara aqui, ó, a gente já vê o Computer Intro americano, versão americana, né? Corrobora aquilo que eu falei, que ele foi lançado nos Estados Unidos, para o Odyssey 2, lembrando que o Odyssey 2 nos Estados Unidos é o nosso Odyssey brasileiro, né? Que é esse console aqui. Lembrando que como o Odyssey 1 nunca chegou aqui no Brasil, quando a Philips fez o rebranding do Odyssey aqui, eles não viram por que chamar o Odyssey 2 de Odyssey 2. E foi lançado aqui em 1979. Então aqui no Brasil o Odyssey 2 perdeu o 2, virou só Odyssey. Mas nos Estados Unidos o Odyssey 2 é o que a gente conhece como Odyssey. E se a gente clicar aqui no link, você vai ver que tem aqui o manual. E ele está disponível em todas essas opções. Aqui tem o Torrent, tem Single Page, PDF. Vamos baixar aqui o PDF. O PDF é mais prático para a gente. E aí ele trouxe aqui para você, ó, todo o manual do Computer Intro. Então, amiguinho escovador de bytes, se você não tem o cartucho original nem o manual, você pode baixar aqui o manual no nosso queridíssimo Internet Archive e seguir pelo manual para que a gente possa fazer aqui os tutoriaizinhos de toda a programação. E agora vamos voltar lá para o Odyssey para que você possa acompanhar de forma mais bacana o que a gente está fazendo aqui. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos começar aqui a nossa jornada pelo manual aqui, pelo sumário do manual. E você pode ver que da página 2 até a página 11 aqui nós temos dois capítulos que são In the Beginning e The World of the Computer, que são dois capítulos onde a gente vai entender um pouco de como era a computação lá em 1979. Aqui as informações que estão aqui são muito datadas, porque são daquela época lá de 1979, mas é uma leitura muito interessante para você entender como eram os computadores lá na época, né? Como eles evoluíram para os computadores de hoje. E é muito interessante, quem gosta de retrocomputação, né, vai ser uma leitura bastante interessante para você poder ver as diferenças de como eram as coisas lá em 1979 e como são as coisas hoje em dia. E a partir daí, a partir da página 20, nós temos aqui uma série de exemplos. Tem o CryptCrawler 2 versão 2, o Whole Mode, nosso programa Troubleshooter, né, que deve ser algum tipo de programinha ali para a gente poder ver como estão executando as instruções de máquina, né? Alguns programas de adição, ABC, multiplicação de um dígito, divisão de um dígito, né? E aqui a gente passa para a nossa queridíssima arquitetura do Odyssey. Como sempre, toda vez que a gente fala de linguagem de máquina e assembly, a gente tem que conhecer a arquitetura da máquina que a gente está trabalhando, porque a gente vai conversar direto com essa arquitetura. E vocês podem ver que ela começa ali com uma Control Unit. Vocês podem ver que é uma arquitetura bem diferente da arquitetura do MSX, que a gente está acostumado. Então aqui a gente tem a Control Unit, que vai controlar tudo ali. Aqui nós temos 3 registradores especiais que a gente já conhece, né, que é o acumulador, o contador de programas, que é o contador que sempre aponta para a próxima instrução que vai ser executada, e aqui ele tem um registrador que tem os retornos dos endereços das subrotinas, né? Então isso aqui ele faz o controle das subrotinas por esse registrador especial. Aqui a gente tem a unidade lógica e aritmética, né? A LU é a sigla em inglês para a unidade lógica e aritmética. E aqui nós temos os registradores de uso do programador, do nosso queridíssimo Odyssey, que começa no 0 e vai até o F, né? Então nós temos de 0 a F aí, nós temos 16 registradores, que não por coincidência seguem ali o hexadecimal, né? A base numérica hexadecimal, são registradores de 8 bits, né? Então para ele poder controlar, ele tem os registradores de 0 a F ali, que são registradores que você, enquanto programador, pode usar para poder construir seus programinhos para o Odyssey. E aí a gente seguindo aqui, nós temos essas linhas azuis e vermelhas que representam o barramento, né? Aqui o barramento ligado com a memória ROM, o nosso keyboard e o nosso gerador de som, todos eles sendo controlados ali pela Control Unit. E aqui a visualização que você vai ver na tela, que é a TV Screen, né? Então é aqui que vai apresentar os dados para você, que seria a sua saída padrão. Então aqui nós temos os códigos das teclas, né, que se vocês tiverem curiosidade de bater, vocês vão ver que não bate com a tabela ASCII, né? A tabela ASCII, ela começou a se popularizar depois de 79, então era muito comum os computadores terem códigos ASCII relativos e você precisa conhecer os códigos do que o computador usa, por isso que está aqui no manual. Então não estranhe se esses códigos aqui de teclas e controles não bater com a tabela ASCII. E aqui o teclado, que não por coincidência é idêntico ao teclado Odyssey aqui, para te apresentar o teclado.
você conhecer o teclado do Odyssey. E a partir daí a gente começa toda aquela parte de historinha que eu falei para vocês, onde ele vai explicando o que é um computador, como é que os computadores começaram, tudo datado daquela época lá de 1979. Mas é uma leitura bastante interessante para você conhecer a retrocomputação como era lá na década de 70, né? 79 ainda é década de 70, finalzinho da década de 70, mas ainda é década de 70. Então aqui era como as pessoas viam a computação lá final da década de 70, início da década de 80. E é uma leitura bastante interessante para quem curte retrocomputação, né? Então aqui ele vai evoluindo, tranquilão, até a página 20 lá. Quando a gente chegar lá na página 20, você vai ver que a gente tem o nosso primeiro exemplo, ou seja, o primeiro programinha que nós vamos tentar fazer aqui no vídeo de hoje. Então a nossa parte prática vai ser esse script crawler aqui, onde a gente vai apresentar os comandos, né, e as instruções em linguagem de máquina para fazer as coisas acontecerem aí no nosso queridíssimo script crawler. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos passar lá para o Odyssey para a gente tentar fazer o script crawler. Então, meu amigo escovador de bytes, vamos acompanhando aqui no nosso queridíssimo Odyssey e com o manual em mãos, vamos tentar fazer aqui tudo que ele está mandando a gente fazer. Ele diz para a gente apertar o reset, depois que a gente apertar o reset vai aparecer ali o prompt do comando, né? E aí, quando a gente quer programar usando o nosso queridíssimo Computerímetro, a gente usa aqui o botãozinho, a gente aperta P para entrar no menu de Program. E agora a gente está no nosso queridíssimo menu de programação. É como se fosse um editorzinho de texto para você começar a entrar as suas instruções. E aí o que acontece? Como os nossos queridíssimos programas são todos em hexadecimais, ele diz para a gente pressionar aqui a tecla M para fazer uma entrada em hexadecimal. E vocês vão ver que vai aparecer lá aquele texto ali, hexinput, na tela, que agora ele está esperando receber códigos em hexadecimal. E aí, se eu apertar aqui o I, vocês vão ver que vai aparecer ali o 00, e esse 00 é o espacinho de memória onde vai entrar a nossa primeira operação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar 60, 60, e 60 é um código de operação. O código de 60, operação, é para a gente ler o registrador 0, que é aquele primeiro registrador lá de uso do programador, que eu mostrei para vocês lá na nossa queridíssima arquitetura. E ali a gente vai botar um valor qualquer, né? Como vocês viram lá, tem 16 registradores. E ele fala aqui, né, que a RAM do nosso queridíssimo Odyssey guarda os registradores lá. Não sei se é muito certo, porque os registradores normalmente não são parte de memória. Eu acredito aqui que na arquitetura do Odyssey eles tratam esses espaços de memória como se fossem pequenos registradores. Então aqui ele explica tudo. E aí a gente coloca Enter, porque a gente já terminou esse primeiro passo de dar a opção de load register 0. A gente vai dar Enter. E aí ele vai para o passo 01, que é o próximo espaço ali de memória. A gente vai colocar mais uma instrução ali. A instrução 60 ela precisa de um parâmetro. Então nós vamos colocar lá no parâmetro da instrução 60, vamos colocar o valor 3A. Ele vai entender esse valor 3A quando eu explicar. O valor 3A ele está dizendo aqui que é uma figura eletrônica que está dentro lá da galeria do próprio Odyssey. O Odyssey ele tem uma coisa ali que a gente pode chamar meio que o bisavô das frameworks, né, das estruturas de programação, porque quando eles desenvolviam os jogos lá do Odyssey, o que eles faziam, né? Para desenvolver os jogos rápidos, né, era uma equipe pequena que desenvolvia os jogos do Odyssey, liderada lá pelo Ed Avery, né, que é um cara aí que fez um monte de jogo do Odyssey. O que eles fizeram? Eles colocaram uns símbolozinhos bonitinhos lá na memória que poderiam ser usados pelos seus códigos. E o código 3A é o código bonitinho, é um desses códigos bonitinhos lá que estão visualizados. Se a gente for lá naquela tabela lá de códigos do nosso queridíssimo Odyssey, você vai ver que esse código 3A, deixa eu procurar aqui a tabela de códigos, é aquele bonitinho, aquele robozinho, né,
muito padrão nos joguinhos do Odyssey, né? Então, por exemplo, a gente pode olhar aqui na página, lá nos apêndices, né, do nosso queridíssimo manual, né, depois da página 96 lá, né? Se a gente olhar aqui o manual, vocês vão ver que depois da página 90 e, sei lá, a partir da página 100 do manual, nós temos aqui uma série de apêndices, né? E um desses apêndices, além de ter todas as instruções aqui, uma lista de todas as instruções que você pode dar, tem as program sheets para você escrever o seu programa, o seu próprio programa em assembly do Odyssey. Mas tem também aqui, ó, esses computer symbols aqui, que é essa mini bibliotecazinha assim, que a gente pode chamar de bisavô das frameworks, né? E se você ver esse código 3A aqui, é esse robozinho aqui, ó. É o robozinho do Odyssey, que está sempre presente em praticamente todos os jogos do Odyssey, né? O homem com o heróizinho, ele é desenhado com esse código 3A. Vamos dar o Enter. E agora nós vamos para o passo 02. Começou no 00, que foi a opcode para ler o registrador. Nós colocamos como parâmetro dessa, no ponto 01, o código do robozinho do nosso queridíssimo Odyssey. E agora no espaço 02 nós vamos colocar 61. E o que é 61? 61 também é um código de operação, que também é um load register, que também vai dar ali aqueles registradores lá do Odyssey. E esse opcode 61 diz para o computador que a gente quer dar uma entrada para a nossa data storage unit, que é onde ele guarda ali os dados do nosso queridíssimo Odyssey. Então a gente aperta Enter e aí ele vai para o passo 03. No passo 03 nós temos aqui o 0C, que também é uma instrução que também está apontando para um daqueles caracteres gráficos lá do menuzinho lá do gráfico. E esse cara aqui, ele é um código que dá um espaço. É o código dos símbolos gráficos do espaço. Então se a gente olhar aqui o 0C, vamos ver se a gente tem ele aqui. Aqui o 0C, se você for referenciar o 0C lá no manual, você vai ver que é esse caractere em branco aqui, ele é em branco, ele não é nada, né? Então ele está tentando dar um espaçamento aqui do robozinho com alguma coisa. Então vamos dar Enter, do passo 3. E aí nós vamos para o passo 4. Passo 4, a instrução que nós vamos dar aqui é a instrução 6B. E a instrução 6B, o que ela faz? Esse aqui é o nosso código de operação, quando a gente quer posicionar alguma coisa na tela. E ele vai abrir, quando a gente dá o 6B, ele usa o registrador B lá, para onde a gente vai colocar uma coordenada ali para aquele cara, né? Então ali, quando a gente está mexendo no registrador B, a gente está dizendo que a gente está colocando o cara lá que a gente colocou lá no registrador A, a gente está dizendo em que coordenada, em que parte da tela que ele vai aparecer quando a gente for executar o programa. E aí a gente vai dar Enter, e aí o 05 a gente vai dar o parâmetro da instrução 6B, que nós acabamos de colocar. E aí a gente vai colocar 00, porque a gente quer a primeira posição da tela. A gente vai botar aqui 00. E a posição 00 é a posição, segundo ele aqui, na posição mais à esquerda, no topo da tela, ou seja, a primeira posição. Então o nosso amiguinho lá, o nosso heróizinho do Odyssey, vai entrar na primeira posição da tela. E aí nós vamos para o passo 06. No passo 06, nós vamos entrar a opção C0. C0. E esse é um opcode que vai colocar o nosso caracterzinho lá que está no registrador A, que é o nosso homenzinho, é o homenzinho do Odyssey, na tela, efetivamente na tela. Então vamos dar C0 aqui e vamos para o passo 7. No passo 7, a gente vai entrar a instrução C1,
E o que é a instrução C1? Ele é o código de operação dizendo para o computador que a gente vai colocar na tela o caracterezinho que está lá no nosso queridíssimo registrador, nosso caracterezinho em branco que a gente carregou lá usando as instruções anteriores. Então nós vamos dar aqui C1, dar Enter, e aí nós vamos para o passo 8. E aí no passo 08, nós vamos usar a opção, nós vamos dar o código de operação 05. Aqui 05, nós entramos aqui o código de operação 05, que essa operação 05 é a operação que faz um som na tela, ele dá um buzz na tela, que também está lá na nossa nosso bisavô de framework lá do Odyssey. Então, quando a gente passa o código de operação 05, ele faz um buzz na tela, faz um sinal sonoro na tela. E aí a gente pressiona Enter. E aí nós vamos para a opção 09 lá, vamos para o Step 09. E no Step 09 nós vamos entrar mais um código de operação, que é o código de operação 08. O que faz o código de operação 08? A opção 08 é uma opção muito interessante, porque segundo a descrição aqui do nosso queridíssimo manual, recomendo que você leia a descrição aqui do PAS 09 manual, que é muito engraçado. Ele faz uma volta enorme para dizer que ele vai gerar ali um número infinito de números randômicos. Então ele vai gerar uma sequência sem limite de números randômicos. Então ele vai ficar rodando um processo ali, vai ficar gerando números randômicos, e aí ele fala de criptografia, enfim, é divertido ler aqui, eu não vou ler tudo, porque ele faz uma descrição enorme aqui do PAS 09, do nosso queridíssimo PAS 09, do código de operação 08, muito engraçado, inclusive, não sei se o cara tentou fazer uma piada aqui, acredito que sim, mas o legal desse cara aqui é uma geração de números randômicos lá. Então vamos seguir agora para a operação 10, nossa 10ª operação, e a gente vai usar aqui o código de operação BB. BB. E o que faz o código de operação BB? A instrução BB, ele usa o acumulador também para gerar números randômicos lá, só que ele vai colocar dentro do B, que se você lembra bem o registrador B que a gente está usando aqui, a gente está usando ele para mudar a posição lá do homenzinho. Então essa instrução BB, a gente resumindo tudo que o cara falou aqui, que ele fala bastante coisa aqui, a instrução 10 é uma instrução bem importante, que é ela que vai fazer variar a movimentação lá do nosso homenzinho. Você vai ver que na instrução 10 ele vai ficar trocando ali o valor da posição do homenzinho, então ele vai começar a gerar o homenzinho em posições randômicas ali também. Então vamos dar Enter. E aí nós vamos para o nosso queridíssimo passo 11, e no passo 11 a gente vai usar o opcode 12, a operação 12 do Odyssey. No passo 12, o que ele faz? Ele volta uma instrução. Então ele vai ficar repetindo a instrução que está no passo 11 eternamente ali, fazendo um loop. Então quando você vê a instrução 12, o opcode 12 aí do nosso queridíssimo computer intro, você vai ver que ele vai meio que voltar para a instrução anterior. Então ele vai botar um número randômico, vai voltar, botar outro número randômico, sempre alterando ali a posição do nosso queridíssimo bonequinho, fazendo com que o nosso bonequinho fique trocando de posições ali num loop contínuo. Então vamos apertar Enter e vamos para o passo 12. E aí nós vamos para o parâmetro da nossa instrução 11, que vai ser 06. E o que é esse parâmetro aqui? Se você pensar que a instrução anterior você deu um goto para fazer ali um loop, né, como a gente está explicando lá nas aulas de base, dá uma olhadinha nas aulas de base para entender o que é um goto. Esse parâmetro aqui 06, a gente está dizendo para ele sempre voltar lá para a instrução 06 que nós cadastramos. Então isso aqui é um parâmetro, ou o 12, o passo 12, é um parâmetro para a instrução 11, que vai dizer, ó, fica loopando até a instrução 06, para a gente criar um loop para ficar rodando ali a instrução 06. Quando a gente pressionar Enter, a gente vai lá para o nosso passo 13. Quando a gente terminar o nosso último passo, que vai ficar loopando ali o Crypt Crawler, a gente pode encerrar a parte de digitação e voltar lá para o nosso menu de comandos. Para fazer isso, a gente vai apertar a tecla Reset aqui no teclado. Então, a gente vai apertar Reset, o nosso programa vai ficar guardado ali naqueles registradores e naquela RAMzinha ali
Ele chama RAM de registradores, assim, é uma coisa meio ruim aqui da nomenclatura que eles deram. Mas eles chamaram espaços da RAM de registradores, então vamos usar aqui a terminologia que eles estão usando aqui, né? E agora a gente está no modo de comando. Para executar o que a gente acabou de digitar, nós vamos apertar aqui E de execute. E ali, ó, você vai ver ali que ele está fazendo um monte de coisa, mas não é exatamente o que a gente esperava. Vocês viram que ele está fazendo o buzz, ele está gerando um homenzinho, mas aquele nosso queridíssimo barquinho que a gente gerou ali não era bem o que a gente queria. Então a gente cometeu algum erro aqui na hora de fazer as coisas. A gente pode querer debugar esse programa. E aí, meu amigo escovador de bytes, infelizmente não há tempo para mais nada. Chegamos no final do nosso vídeo. Como nós só tivemos aí 25 minutos de aula, né? Estendi uns 5 minutinhos para passar essa parte mais chata, né? Ali da teoria. Nós conseguimos pelo menos demonstrar como inserir um primeiro programa, como editar um primeiro programa, como executar um primeiro programa. Mas vocês viram ali que a gente errou ali no código do caractere vazio, né? Colocou o código do barquinho, ao invés de colocar o código do nosso queridíssimo caractere vazio ali. E aí fica para uma próxima aula. Se você gostou desse vídeo aqui do Computer Intro, e se você quiser que eu vá mais a fundo no Computer Intro, né? O Computer Intro também permite que a gente entre código assembly, além de entrar as linguagens, né? Hoje a gente entrou os códigos de operação em linguagem de máquina ali nas memórias da MSX, que ele chama de registradores. Mas o Computer Intro vai muito além disso. A gente pode editar os programas que a gente não viu como é que faz. A gente pode entrar código em assembly diretamente ali no nosso queridíssimo programa. Eu não mostrei para vocês a cheat de programação também. Então acho que valeria um segundo vídeo. Se você gostou desse vídeo, bota aqui nos comentários que você gostou desse vídeo. Bota aqui nos comentários que você quer que eu continue. E aí, se você gostou do Computer Intro, se você gosta de Odyssey, se você quer entrar um pouquinho aí nessa seara da programação do Odyssey, dá o curtir aqui no vídeo, compartilha o vídeo, bota nos comentários que você quer, que se esse vídeo bombar, se esse vídeo tiver uma recepção boa aí do pessoal do canal, a gente vai mais fundo ali no Computer Intro e brinca um pouquinho mais com ele. Então, galera, o que eu tinha para dar de notícia para vocês hoje era isso. Obviamente, também aproveitar para dar o recado que nesse domingo agora a gente vai ter evento, vai ter aí o Rio Retro Games, que vai acontecer domingo. Eu devo colocar um short aí no canal em breve, dando ao serviço aí da Rio Retro Games, né? A data, o lugar direitinho, como compra o ingresso, onde aparece. Então fique ligado aqui no canal que logo vai ter um short aí falando sobre a Rio Retro Games. Eu vou estar presente na Rio Retro Games, então se você quiser me dar um abraço lá, vou estar lá no stand do amigo Franco Mazieiro. Agradecer aí ao amigo Franco Mazieiro, que me ajudou aí para poder me levar lá no nosso queridíssimo evento lá da Rio Retro Games. E aproveitar também para dar um abraço especial no amigo Pablo Vidarte, que é especialista em Odyssey aí. Quem não conhece o Pablo aí, todo mundo conhece o Odyssey, conhece o Pablo Vidarte, porque me ajudou a arrumar o meu cartucho original aí do Computer Intro, que eu nunca, como ele não saiu no Brasil, eu não sabia nem que ele existia. Como eu disse, eu descobri ele navegando lá no Odyssey Vault, e aí eu quis ter um para mim. Se eu soubesse que ele existia quando era moleque, eu ia ficar louco para ter um cartucho desse. Então eu entrei em contato com o Pablo, ele conseguiu fazer a importação para mim, trouxe para mim o cartucho do Computer Intro, que é um cartucho que eu adorei, tô brincando bastante com ele aqui. Então um grande beijo aí, Pablo Vidarte. Nosso abraço especial do vídeo de hoje, que arrumou o cartucho para mim. E obviamente um abraço especial aqui aos amigos, escovadores verdadeiros, escovadores de bytes, que participam aqui, são os patrocinadores do canal, que participam do nosso programa de patrocínio, patreon.com/debatecreator. Se quiser ajudar o canal, entra lá. Tem link aqui na descrição do vídeo falando sobre o nosso programa de patrocínio, patreon.com/debatecreator. Entra lá para ajudar, em especial aí o nosso amigo Gilberto Vec, que foi nosso último verdadeiro escovador de bytes, que entrou aqui no canal e que vem ajudando aí o canal a fazer o Debate Creator se tornar um canal maior, melhor e mais bacana. Então, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, compartilhar o vídeo e dar o like, porque são essas coisas que fazem o Debate Creator bombar no algoritmo do YouTube e crescer na plataforma. E acima de tudo isso que eu falei, não se esqueça de ser feliz. Até o próximo vídeo, valeu galera!